Boa noite, querida igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém. Estou feliz que estamos aqui adorando o Senhor e vamos estudar a sua palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos continuar o estudo de Hebreus essa noite, capítulo 2. Temos estudado já há algum tempo o livro de Hebreus e o tema dessa carta é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave é Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A mensagem dessa noite é: a humanidade de Cristo trouxe-nos glória e libertação. A humanidade de Cristo trouxe-nos glória e libertação, e ela está dentro desse tema que nós estamos estudando desde que nós iniciamos a carta de Hebreus. Essa primeira grande sessão fala da superioridade de Jesus em relação aos anjos, e na semana passada nós vimos a segunda parte, porque o primeiro capítulo tratou da afirmação que Jesus é superior e ponto, Jesus é superior que os anjos e ponto. Mas a partir do capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, nós fomos exortados, com base nessa verdade, nessa afirmação, a confiarmos no Senhor Jesus de todo o coração, a obedecê-lo de todo o coração, para que nós não nos desviemos dessa verdade. Vocês lembram disso? Então, a partir do versículo 5, nós começamos a parte final dessa sessão, que é a superioridade de Jesus em relação aos anjos. E na semana passada a gente viu o primeiro grande princípio, dos versículos de 5 a 9, que é que a humanidade de Jesus, ela pôde, Jesus se tornando homem, ele tomou de volta o domínio que o homem perdeu. Quando Deus fez a criação, ele sujeitou todas as coisas ao homem, porém, através do pecado, o homem, ele cedeu, ele perdeu esse domínio sobre a criação e a natureza. É como se ele tivesse a escritura, de uma propriedade no seu nome, mas através do pecado, ele acabou cedendo essa escritura às mãos de Satanás, do diabo, Mas Jesus, então, Deus, ele tem que se tornar homem, E é isso que é Jesus, é Deus, adicionando humanidade à sua divindade, Deus se tornando homem, Deus conosco, Emmanuel, para que, como homem, ele pudesse tomar de volta esse direito, esse domínio, como homem, da natureza, da criação. Então, esse foi o primeiro princípio, esse foi o ponto do nosso último estudo. Hoje eu gostaria muito de ir até o versículo 18 do capítulo 2, mas não vamos fazer isso ainda. Nós vamos fazer do versículo 5 ao versículo 16, do versículo 10 ao 16, e nós vamos ver 2 pontos essa noite, tá? 2 pontos importantes. E é claro, que está tudo dentro dessa explicação, Só voltando para vocês aí, Jesus é superior aos anjos, é a afirmação, pode voltar por favor. Depois nós temos a exortação, não largue para não se desviar. E por último, se voltar o slide anterior é legal, por favor. E aí, por último, nós temos a explicação, que é o que nós estamos vendo, como Jesus, sendo homem, ele pode ser superior aos anjos que são espíritos, tá bom? Então é isso aí que a gente está vendo. Hebreus capítulo 2, versículos de 10 a 16, vamos ler juntos. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha esperança, a minha confiança. Novamente ele diz: e aqui estou
eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo nesse momento, nos conduzindo, Senhor, na meditação da Tua palavra, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor revele essa palavra profundamente em cada coração. Eu oro que o Senhor nos dê fome e sede, Deus, da Tua palavra e o desejo de ouvir Tua voz no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem uma obra maravilhosa. O Senhor está fazendo essa obra em nossas vidas, Senhor. Então nós pedimos, usa mais essa oportunidade, Deus. Teu povo aqui, Deus, reunido ao redor da Tua palavra, Deus. Para que o Senhor possa nos transformar de dentro para fora. O Senhor tenha plena liberdade, Deus, de fazer a Tua obra, a Tua vontade em cada um de nós. Nós pedimos em fé, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, então vamos lá. Esses dois pontos, a respeito da importância de Jesus ter se tornado homem. O primeiro deles é esse daí. A humanidade de Jesus permitiu-lhe conduzir muitos filhos para a glória. Nós vamos ver esse ponto do versículo 10 ao 13. Eu vou repetir. A humanidade de Jesus permitiu-lhe conduzir muitos filhos para a glória. Se Jesus não tivesse se tornado homem, não seria possível desfrutarmos da glória eterna com Ele, da glória eterna com Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram, estávamos separados da glória de Deus. Mas Deus se fez homem para conduzir muitos filhos e filhas à glória, para nos resgatar, pagando um preço bem caro na cruz do Calvário, o preço do seu próprio sangue, morrendo no nosso lugar, e assim, através da fé, nos conduzir para a glória eterna. Louvado seja o Senhor por isso. Então vamos destrinchar esse tópico, a partir do versículo 10, nós lemos assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, é isso que nós vamos falar agora, queridos. Vejam esse versículo, que poderoso. Então, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus. Então, quando nós lemos convinha que Deus, nós temos que entender que era apropriado a Deus. Deus tinha que fazer dessa forma. Não havia outro modo. E a gente precisa parar e pensar. Queridos, de verdade, se houvesse um outro modo do homem ser salvo, com certeza Deus teria escolhido esse. Mas não havia. O próprio Senhor Jesus, você lembra da sua oração no Getsemane? Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. E não era pela dor física, não. Era porque pela primeira vez em toda a eternidade o Filho estaria separado do Pai. Ele estaria separado para que nós nunca mais pudéssemos estar longe do Pai. Jesus se separou do Pai para que para sempre nós estivéssemos unidos ao Pai. E essa era a agonia que o fazia chorar. Grossas gotas de sangue naquele jardim. Então, queridos, é claro que se houvesse um outro modo, Senhor, se possível for, se existe um outro modo que o homem possa ser salvo, afasta de mim esse cálice. Não há necessidade da cruz, mas a resposta do Pai foi o silêncio, porque não há, irmãos, não há um outro modo que eu e você pudesse ser salvo, não há outro modo que o ser humano possa ser salvo. O único modo que o homem poderia ser salvo era esse. Justiça tinha que ser feita, a justiça por todos os pecados da humanidade. Todos os pecados devem ser pagos, ou Deus seria injusto, ou Ele estaria negando a si mesmo.
mas para que Deus pudesse ser justo, para que justiça divina pudesse acontecer sobre toda a humanidade. Deus, Ele enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque não havia um outro modo para que eu e você pudesse ser salvos e ser conduzido à glória de Deus, à presença de Deus. O próprio Deus se fez homem para morrer no nosso lugar e pagar a sentença que nos era devida. Ele levou sobre si a punição que cabia a todos nós. Então, naquela cruz, ele estava ocupando o seu lugar. E ele pagou o preço dos seus pecados. E como a gente sabe que isso agradou o Pai? Como a gente sabe que, olha, Deus ficou satisfeito e a justiça foi feita? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Isso é a prova de que Jesus é Deus, isso é a prova de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Essa é a prova de que agora não nos pesa mais condenação aos olhos de Deus. Ele nos olha e vê o seu Filho amado estampado em nós, o preço pago por nós, o sangue inocente, puro, sem pecado do seu Filho. Esse foi o preço da nossa redenção. Então convinha a Deus, irmãos, convinha a Deus que fosse desse modo. Então, voltando ao versículo 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, quem criou todas as coisas? Jesus. Quem sustenta todas as coisas? Jesus. Então, por meio dele, né? Por quem, por meio de quem, por causa de quem e por meio de quem tudo existe. Tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E quando fala aqui que através desse sofrimento, o autor da nossa salvação, ou seja, Jesus, se tornasse perfeito, não é porque ele era imperfeito de alguma maneira, né? Ou imperfeito moralmente. Não, para que ele se tornasse perfeito como homem, como o Salvador, como aquele que realmente tomaria o nosso lugar e pagaria o nosso preço. Porque imagina isso, o que aconteceu? Deus adicionou a humanidade, Jesus se tornou homem, mas para que ele pudesse executar com perfeição a nossa salvação, ele teria que passar pelo que nós passamos. A pobreza, as privações, o sofrimento, as perseguições, a calúnia, a traição, a dor, as limitações, e ele fez. Então é nesse sentido que ele foi aperfeiçoado. Então quando ele ocupou aquele lugar na cruz, o meu e o seu lugar, ele estava ocupando com perfeição. Não era qualquer um homem que estava lá, um homem que estava, né, que não sabe o que é sofrimento, que não sabe o que é ser enganado, traído, o que é sofrimento. Não, estava ali aquele que foi experimentado nas dores, para ocupar com perfeição o meu lugar e o seu naquela cruz. Então é nesse sentido que Jesus, ele foi aperfeiçoado como homem, para que cumprisse perfeitamente a sua missão como homem, como Salvador, né, de toda a humanidade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então Jesus, ele não foi apenas o último Adão, ele foi o autor da nossa salvação. Né? Ele que completou, que conquistou a nossa salvação. E quando a gente lê autor aqui, significa pioneiro, aquele que abriu o caminho, aquele que foi à frente, aquele por meio do qual tornou tudo possível a nós. Então, toda a glória, queridos, que Jesus abriu mão no céu, e a gente falou isso na quinta-feira. Aliás, queridos, os cultos de quinta-feira têm sido maravilhosos, e aqueles que não vêm estão perdendo grande oportunidade de que essa palavra possa se aprofundar. Nós falamos sobre isso e foi tremendo, né? Como Jesus, ele escolheu renunciar, abrir mão da sua glória para se tornar homem e nos resgatar, né? E nos salvar. E nós não queremos abrir mão de nada, né? Nós não queremos renunciar a nada. Nós reclamamos de tudo, né? Misericórdia, né? Esse foi um ponto que a gente refletiu na quinta-feira. Mas Jesus, ele abriu mão, queridos, da sua glória celestial para cumprir a sua missão, morrer no nosso lugar, ressuscitar, e então receber a sua glória de volta, mas não só isso. Ao receber a sua glória,
né? O nome acima de todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que é Salvador. Todos nós que cremos nele seremos glorificados com ele também. Entendeu? Então isso é maravilhoso, né? Então é muito mais profundo quando a gente pensa na nossa salvação, o que Jesus fez de fato por nós. E a gente tem que mergulhar nessa profundidade se nós queremos nos agarrar a essa verdade, a essa grande salvação, considerar a salvação que Cristo nos trouxe realmente como grande salvação. Então é isso, até hoje Jesus está conduzindo muitos à glória eterna, né? Nós fizemos esse evangelismo ontem, foi tão bom, foi tão lindo, foi maravilhoso, irmãos. Jesus mata a sua sede, algo tão simbólico, entregando um copinho de água, né? Mas quanta resposta maravilhosa a gente teve. Pessoas sendo impactadas assim, por um copo de água, mas com amor, né? A graça de Deus demonstrada nisso, sabe? Mas por que as pessoas falavam de graça? Hoje não tem nada de graça, as pessoas ficavam chocadas. E realmente, Jesus pagou. Jesus pagou por tudo, né? A salvação deve nos fazer parar e pensar e ser gratos, né? A bondade de Deus. Amém? E é isso, queridos. Então Jesus, ele compartilha agora da sua glória com todos nós, todos os que creem nele. João 17, versículos 22 e 23, nós lemos. Esse é um capítulo lindo que Jesus, ele ora ao Pai quando está prestes a pagar o preço dos nossos pecados. E ele fala ali nos versículos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Então, Jesus, ele veio para nos resgatar e nos dar da glória, compartilhar da sua glória conosco, para que juntos nós nos tornássemos um nele, assim como ele é um com o Pai. Tremendo, Jesus veio nos unir e compartilhando da sua própria glória conosco. Então, queridos, antes de nós nos mover, foi apropriado a Deus fazer dessa maneira, né? E essa ilustração do Cristo morrendo no nosso lugar na cruz é o que nós podemos chamar, né, de amor real ou doação real, né? Porque quando existe amor, né, quando existe um amor, existe sacrifício. O sacrifício, ele é inerente ao verdadeiro amor. Se você realmente ama alguém, né, você está disposto a sacrificar-se por esse alguém. É como os pais cuidando dos filhos, né? Eu estou vendo ali a Zoe agora, e eu fico imaginando já as noites de sono, que eles já estão abrindo mão. Mas sabe de uma coisa? Por maior sofrimento que seja, o amor, ele supera qualquer coisa. E é isso que nós estamos falando, queridos, né? Quando Jesus toma o nosso lugar naquela cruz, todo o sofrimento que ele passou foi por amor. Ele faria tudo de novo, se preciso fosse, só para nos ter ao lado dele para sempre. Isso é amor verdadeiro, isso é amor real. Esse é o amor que a palavra de Deus fala que constrange os nossos corações. Isaías 53:10 diz lá e mostra bem claramente como convinha ao Pai fazer dessa forma, trazer a nossa salvação através do Filho. Diz ali: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então Jesus, ele fez isso certo da alegria que estava proposta a ele após a cruz, que era nos ter, né, todos nós, juntamente com ele para sempre. Né? Então, vale a pena esse tipo de sofrimento? Sim, esse tipo de sofrimento vale a pena. O sofrimento que não vale a pena é quando você faz alguma coisa errada e tem que pagar esse preço. Esse sofrimento não vale a pena, mas o sofrimento que é por amor, ele vale a pena, agora, e ele ecoa para toda a eternidade. Seja o que for que você faça, né, por amor, isso vai ecoar para a eternidade, tá bom? E Jesus foi quem nos ensinou isso.
Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, Deus ele pede uma certa adoração de Davi, e Davi ele está disposto a fazer isso, e então ele compra um terreno, e ele quer fazer ali um altar para o Senhor, mas mas Davi era rei já nessa época, e o dono da propriedade, ele falou, eu não vou cobrar nada do meu rei, eu não vou, simplesmente pega a terra, tudo aqui é seu. E aí Davi, ele fala, como eu não vou pagar nada por alguma coisa que eu vou dar ao meu Senhor? Como eu não vou, como não vai me custar nada oferecer alguma coisa ao Senhor? E aí é o versículo que nós vamos ler então. Mas o rei respondeu a Araúna, o rei Davi respondeu o seguinte, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então é o mesmo sentido, né, da mulher que derrama o perfume do vaso de alabastro aos pés do Senhor, que ali ela expressa a sua adoração. Quando o ponto principal disso é quando há amor envolvido, você não vê preço, né? Você não vê o sacrifício, você não vê nada mais, né, a não ser o amor. Então isso é tremendo. Quando você olha para Jesus na cruz, morrendo por você, você vê a expressão maior do amor, né, de um sacrifício voluntário, totalmente por amor a você. Um estudioso bíblico disse, aperfeiçoar não implica imperfeição moral em Jesus, mas apenas a consumação daquela experiência humana de tristeza e dor pela qual ele teve que passar para se tornar o líder da salvação do seu povo. E Charles Spurgeon, o pregador inglês, disse, sabemos que mesmo sendo Deus, ainda assim ele não estaria equipado para ser um salvador perfeito, a menos que se tornasse homem. O homem pecou, o homem deve sofrer. Foi o homem em quem os propósitos de Deus foram derrotados por um tempo. Deve ser através do homem que Deus deve triunfar sobre seu grande inimigo. Tremendo, né? Então, Jesus tinha que se tornar homem. Tinha que ser através do homem que Deus viraria a mesa e humilharia o diabo para sempre. Tremendo, né, gente? Agora vamos para os versículos 11 e 13. De 11 a 13, diz lá, ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Então nesses versículos há 3 citações do Antigo Testamento que o autor usa para mostrar o relacionamento que Jesus tem conosco, né? E ele fala, ele usa o Salmo 22, 22, aqui no versículo 12, né? Ele faz uma citação do Salmo 22, versículo 22, quando ele fala, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E Isaías 17, 18, Isaías 17 diz, Isaías capítulo 8, versículos 17 e 18. Isaías, capítulo 8, versículo 17. Nele porei a minha confiança. Isaías 8, 18. Aqui estou com os filhos que Deus me deu. Que relacionamento é esse que Jesus veio ter conosco? Ele diz aqui, relacionamento de irmãos. De irmãos. Relacionamento que tem Deus como mesmo Pai. Relacionamento de filhos, de irmãos e filhos. Nós somos irmãos e somos filhos dele também, segundo a palavra de Deus. Lembra quando chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. O que ele respondeu? Quem lembra? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade, fazem a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. Então Jesus ele está estabelecendo que um laço familiar profundo através da fé. Então é isso que Jesus veio estabelecer, um laço familiar profundo por meio da fé.
E eu chamo que é um laço familiar profundo, não só pela fé, mas também pelo sangue. Mas é um laço de sangue. A nossa familiaridade com Deus hoje, por causa da fé, é por meio do sangue. Mas não sangue, né, o sangue de hierarquia familiar. Não, é um sangue do Filho de Deus, né? O sangue do Filho de Deus. Foi através do sangue dele que hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Foi através do sangue dele que hoje nós podemos dizer que somos irmãos em Cristo, né? Nós somos unidos por esse sangue. Então, há uma força e um poder divino nessa união, né? Isso é tremendo. Muito bem, então nós estamos ligados a Ele, nós estamos ligados a Cristo, e por meio do seu sangue, né? Por meio da fé. E eu quero só falar desses exemplos um pouquinho mais que ele usa, tá? Ele usa o exemplo, né, da igreja, né? Ele chama a igreja uma congregação, né, de adoradores, ali de irmãos. Ele dá esse exemplo em uma comunidade de confiança no Pai, e ele declara uma associação familiar comum chamando de filhos. Se você ler lá o contexto disso, e é exatamente esse. Jesus, ele se fez um conosco, ele se fez um. Ao se tornar homem e tomar o nosso lugar, ele fez isso para se tornar um igual, né? Um ser semelhante a nós, para que nós pudéssemos nos identificar. Ele fez isso para se identificar conosco. Mas aí você fala, mas o Filho de Deus tem que experimentar tanta pobreza, e não ter onde reclinar a cabeça, e não ter nem como ofertar lá na hora de ser apresentado, né, as pombinhas, teve que ser a pombinha. Por que ele tinha que fazer isso, né? Por que tinha que ser dessa forma? Nascer num curral, né? Ser colocado no coxo onde os animais comem, né? Ali com a baba dos animais, não. E aí você pensa, por que ele tinha que ser dessa maneira, né? Para que todo ser humano pudesse ser identificado com ele, né? Para que todo ser humano. Ele cresceu numa vizinhança terrível, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, todas essas coisas você fica se perguntando, por que o Filho de Deus tinha que descer tanto assim? Mas para que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, as pessoas pudessem se identificar com ele. Então, tinha que ser dessa maneira, né? A maneira perfeita. E quando a gente lê aqui, irmãos, em Isaías, esse versículo 17, Isaías 8, 17, 18, está falando em primeiro lugar aos filhos do profeta Isaías, né? Mas o autor de Hebreus usa essa referência como para Jesus. Então a gente vê essas profecias de cumprimento duplo, né, na história, se referindo ao momento e se referindo ao futuro em relação a Jesus Cristo. Isso é incrível, isso é tremendo. Bom, então esse é o ponto. Jesus, ele veio se associar conosco. E aí diz aqui que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele não tem vergonha de nos chamar. Aí você fala assim, poxa vida, né? Sei quantos aqui cresceram com irmãos, né? Que o irmão não deixava brincar junto, né? Vai embora para casa, né? Não vou jogar bola com os meus amigos, não. Meus amigos são só meus, né? E você vê irmãos tendo vergonha de irmãos. Você vê. Mas Jesus, que é Deus, ele se tornou um e não tem vergonha de falar que é nosso irmão. Eu fico impressionado com isso. E o pior é que Jesus não tem vergonha de se chamar nosso irmão, mas muitas vezes nós temos vergonha de chamá-lo de irmão, de Senhor, de Salvador. Isso é o que não dá para entender, né? A gente fica maravilhado, impactado dessa humildade de Jesus querer se associar, descer a esse nível, né? Deixar a glória celestial para se tornar um homem, morrer no meu lugar e me chamar de irmão. E nós vemos o ser humano com vergonha de se associar, né, como aquele que crê em Jesus, né, como aquele que faz parte de uma congregação de fé, uma comunidade de fé. Isso é para se pensar, queridos. Isso é. Charles Spurgeon disse o seguinte: algumas coisas são valorizadas por você como lembranças dadas por alguém que você ama.
e assim somos queridos a Cristo, porque seu Pai nos deu a Ele. Isso é tremendo, né? Nós somos para Cristo como presentes do Pai. Você, da próxima vez que se sentir para baixo, você tem que lembrar isso, né? Você é um presente que o Pai deu ao Filho. Bom, esse foi o segundo ponto sobre a importância da humanidade de Cristo. Antes, eu só quero falar isso, né? Aqui no versículo 11, diz lá que tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só, e por isso Jesus não se envergonha de chamar os irmãos. Quando fala aquele que santifica e os que são santificados provém de um só, mostra essa unidade, né, que Deus já tinha pensado, né, de fazer através do Filho. Mas muitas pessoas, elas pensam assim, mas aquele que santifica, o que é santificado, eles falam assim, Jesus era só um homem assim como nós. Muitas pessoas dizem isso, infelizmente. Mas Jesus não era apenas um homem, ele quis se assemelhar a nós, por amor a nós, para nos dar da glória dele e nos elevar, né, a essa vida plena com ele. Mas ele não é igual a nós, por mais que ele tenha se humilhado e se tornado um homem, aqui diz claramente que é ele que santifica. Então, vamos com calma, né? Ele se tornou um igual a nós, né? Um homem como nós, se sujeitou a tanta coisa, né? Como homem, sendo Deus, porém, é ele que santifica, porém, é ele que salva, porém, ele é santo, ele nunca pecou, né? Então, assim, não tem como você ignorar a divindade de Cristo quando olhar para Ele como homem. Muito bem, agora podemos seguir adiante. Agora é o ponto 3, que diz assim, a importância da humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus permitiu-lhe desarmar Satanás e nos livrar da morte. Esse é o ponto número 3. E é fantástico também, né? É maravilhoso. Versículos de 14 a 16. Vamos lá olhar o versículo 14 primeiro. Diz ali, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, vejam só, então Jesus se torna homem também para desarmar Satanás, né? Lembra que o domínio de toda a criação que estava sujeita ao homem, ele perdeu para o diabo por causa do pecado, certo? Jesus teve que se fazer homem para reconquistar isso, e ele fez isso através da cruz. E esse ponto aqui, ele também fala um pouco disso, porque quando Jesus toma essa condição, esse domínio de volta, né, da natureza e também do homem, que a alma que pecar, essa morrerá. Então, todos nós, né, por causa do pecado, estávamos como escravos do pecado, escravos do diabo, né? Então, quando Jesus ele vem tomar o nosso lugar e nos resgatar, ele faz isso, ele toma o domínio da natureza, da criação, também do ser humano, mas ele também desarma o diabo contra as nossas vidas. Isso é muito importante. Isso é muito precioso, porque hoje o diabo ele não tem poder mais contra a tua vida. O inimigo ele não tem o poder de te possuir ou te escravizar novamente, porque hoje o Espírito Santo de Deus habita em você, né? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, ele desarmou a Satanás, a gente vai olhar com mais detalhes isso, mas isso é algo precioso que Jesus só conseguiu fazer porque ele se tornou homem, né? Homem. Então, é isso aí que está falando. Então, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, né? Ele também, Jesus, participou dessa condição humana. Ele teve que se fazer carne e sangue para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Então, ele teve que se fazer homem para que, através da morte dele como homem, ele derrotasse o diabo. Como assim? Porque o diabo, ele tinha o poder de todo o que pecar. Toda alma que pecar vai morrer. Então, aquele que peca é do diabo, né? Mas Jesus, como homem, ele nunca pecou. Então, embora o diabo tinha legalmente, né, o poder sobre a morte, né, por causa do pecado, Jesus não pecou. E quando Jesus morre, é como se o diabo ele caísse na sua própria arrogância, né? Porque Jesus,
ele nunca pecou. Então, ele venceu a morte. A Bíblia fala que a morte não teve poder para retê-lo. E aí ele vence a morte, e vencendo a morte, ele humilha o diabo. Então, assim, Jesus, ele venceu o diabo, né, morrendo sem pecado e ressuscitando da morte. Então, como homem, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e venceu o diabo. E tomou as chaves do Hades e do inferno da mão de Satanás. Então, Satanás, ele não tem nem a chave da própria casa, louvado seja o Senhor, né? E para ele está destinado agora o lago de fogo eterno. É claro que ele tem um tempo ainda aí, né? Solto, mas a gente sabe pela palavra de Deus que seus dias estão contados. Então, vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. A gente sabe, irmãos, que os anjos são imortais. E quando a gente fala de anjo, a gente está falando de principados, potestades, de toda a hierarquia celestial. Eles são imortais, né? Então, Jesus não veio para salvar anjos. É importante falar isso, né? Porque nessa grande sessão que fala da superioridade de Jesus a anjos, o autor está corrigindo pensamentos errados, né, da época dele e da nossa época. Por exemplo, que os anjos são mais importantes para Deus do que o ser humano, e a gente está falando que não, né, que Jesus veio salvar o homem, que é o homem que ele destinou a governar com ele a era que há de vir, não foram a anjos. Ele veio salvar homens e não anjos, porque tem anjos caídos também, mas Jesus veio salvar o homem caído, né, o homem que pecou. Não foram os anjos caídos que Jesus veio salvar. Então, tudo isso nos ensina que as coisas, elas precisam estar ter o seu entendimento correto, né? Então, os anjos, eles adoram a Jesus, eles servem a Jesus e só podem fazer o que Jesus diz, né? Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, Jesus se tornou carne e sangue para que, através da sua morte, ele derrotasse Satanás. E quando fala derrotar, o sentido é tornar inoperante, né? A gente sabe que Satanás está ainda por aí, há por ainda um breve tempo, ele está solto, mas ele ele se tornou inoperante na vida daqueles que creem em Jesus. Ou seja, aquele que crê em Jesus, a Bíblia fala que o maligno não lhe toca, tá bom? Então, você é propriedade exclusiva de Deus por causa da sua fé em Jesus. O Satanás não tem poder mais contra a sua vida. Então, só para você entender como que aqui fala que ele tem poder sobre a morte, né? Porque, na verdade, Deus que tem o poder final sobre a morte. O Satanás ele só pode fazer o que Deus lhe permite, né? Como um cachorro na coleira, né? Satanás é um cachorro na coleira de Jesus e ele vai só até onde Jesus permite. Então, só para você entender, Satanás, ele é o autor do pecado, né? Ele é mentiroso desde o princípio, né? E o pecado é o que leva à morte. Então, o homem só morreu por causa do pecado, né? E o autor do pecado é Satanás. Então, por causa disso, nesse sentido, Satanás exerce poder em relação à morte, por causa do pecado, né? É nesse sentido. Jesus o chama de homicida em João capítulo 8, versículo 44. Então, repetindo, nesse sentido é importante relembrar, Jesus ele teve que entrar na prisão para libertar os cativos. Jesus teve que se tornar homem para nos salvar do poder do diabo. Você lembra da profecia em Gênesis 3,15, né? Falando sobre a serpente, essa vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai lhe ferir a cabeça. Então, em outras palavras, foi isso que aconteceu, né? Profeticamente, isso se cumpriu. Jesus se tornando homem e se permitindo morrer, né, como homem, é como se ele permitisse que Satanás lhe ferisse o calcanhar, para que através da morte dele como homem, sem pecado, ele pudesse esmagar a cabeça do diabo e torná-lo inoperante. Amém? Deu para compreender isso? Isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Então, a gente sabe quem tem o poder de tudo é Jesus. O diabo ele é a criação de Deus, né? E tem seus dias contados também. Mas olha só, em João capítulo 17, versículos de 17 a 18, diz lá que não foi ninguém que tirou a vida de Jesus, mas ele mesmo a deu. Vamos ver?
Diz lá: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém? Então Jesus, ele deu a vida dele para nós e ele tem o poder de retomá-la. Louvado seja o Senhor. Então a gente sabe que Satanás, ele tentou matar Jesus de várias formas, através do assassinato dos bebês, né, por meio do rei Herodes, vocês se lembram disso? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Nós vemos Satanás tentando matar Jesus, né, na sinagoga, outro momento afogado, outro momento apedrejado, mas nenhum plano desses funcionou porque não era a hora. Né? A hora dele foi quando ele decidiu, né? Então assim, só através do julgamento lá de Pilatos, essa era a hora de pagar o preço dos pecados da humanidade. Então, essa foi a derrota do diabo. Hebreus 2, de 15 a 16 diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Queridos, olha, Jesus teve que se tornar homem para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados com medo da morte. O medo da morte é algo... o ser humano tem medo da morte, né? Você vê que muito do pânico e do caos, né, que a pandemia trouxe era o medo de morrer, né? Porque ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Então as pessoas ficaram desesperadas, né? E ainda estão desesperadas, porque a morte para as pessoas é um mistério, né? A morte para as pessoas é alguma coisa que está além do entendimento delas. Então, é algo apavorante, é algo assim que diz aqui, escraviza, né? O medo da morte escraviza. Algumas seitas e religiões tentam até fazer amizade com a morte para ver se, né, consegue engolir melhor ou lidar melhor com a morte. Mas, queridos, a verdade é que a morte é consequência do pecado do ser humano, né? E esse corpo aqui está envelhecendo e fatalmente vai enfrentar a morte. O ponto principal para o ser humano é que Jesus, ao se tornar homem e morrer no nosso lugar, ele veio nos trazer uma vida eterna. Ele nos deu a esperança da vida eterna. E com ela, um novo corpo imperecível e imortal. Então, quando nós conhecemos Jesus e provamos, né, de Jesus no nosso coração, dessa salvação, desse amor, né, dessa vida eterna que começa no momento que você crê, você quer viver para Ele. Então, você quer servi-lo onde Ele mandar. Se Ele mandar você para a Coreia do Norte, para falar de Jesus lá, você vai, porque você não tem medo da morte. Paulo, ele colocou dessa maneira, olha, viver é lucro, não, viver é ganho, morrer é lucro. Viver é ganho, né? Enquanto nós estamos aqui, vamos falar de Jesus, vamos amar no nome de Jesus, vamos viver para Jesus. E quando a gente tiver que morrer, aí é lucro. Aqui é ganho. Se eu ficar, eu vou servir o Senhor. Se eu morrer, eu vou estar adorando o Senhor, face a face, para sempre. Aleluia! Glória a Deus! É isso que tem que estar no coração do crente. Jesus, ele mudou a nossa perspectiva total, completamente. Então hoje nós temos esperança, hoje nós temos uma nova vida, hoje nós temos uma nova perspectiva de viver, por causa dessa esperança da vida eterna, né? Porque nós caminhamos, conhecemos o Senhor. Então nós vivemos nesse mundo sem nos agarrar nesse mundo. As pessoas, elas vivem nesse mundo com medo de deixar esse mundo. Tem crente que tem medo até que Jesus volte logo, porque, meu Deus, eu ainda não fiz tudo o que queria. Quem se importa se eu não fizer tudo o que eu quero? Glória a Deus, eu estarei na glória celestial. O que mais vai me faltar? Não é? Misericórdia, irmãos. A gente precisa entender melhor as coisas. A gente precisa colocar o nosso coração na perspectiva correta. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para destruir esse medo da morte. Jesus, ele destruiu o medo da morte, sabe quando? Quando ele venceu a morte, irmãos.
Jesus provou a morte por mim e por você, para que eu e você nunca conhecêssemos o que é morte. Isso significa que esse corpo vai até parar, esse corpo está envelhecendo e fatalmente vai morrer, porque ele não é preparado para a eternidade. O pecado, né, já matou esse corpo, então nós estamos morrendo, tá? Cada dia, querendo ou não, você está morrendo. Esse corpo já era, pode fazer o que for, todos os produtos, né? Toda Mary Kay, não sei, o que você achar, né? As plásticas, né? Pode fazer, mas as células do corpo estão morrendo, tá? Desculpa falar isso, meu Deus do céu, né? Talvez você nunca pensou nisso, mas está passando, né? Vai passar. E esse corpo não foi projetado para a eternidade, né? Não foi, por causa do pecado. Mas nós temos a promessa de um corpo imperecível, que não envelhece e que nunca fica doente. Louvado seja o Senhor, né? Então, quando eu penso na eternidade, irmão, sinceramente, eu fico alegre. A primeira alegria que me vem é estar longe da presença do pecado, né? Saber que eu não vou pecar e que eu não vou ter que lidar com o pecado mais. Aleluia, Senhor, né? Que seja agora. Então, isso me alegra muito, né? A outra coisa é que lá não vai haver mais cego, surdo, manco, nenhum problema de câncer, nenhum problema de saúde. Todos serão perfeitos, louvado seja Deus, né? Sem dor, sem sofrimento, isso alegra meu coração. E a terceira coisa é que nós vamos rever todos os nossos amados que partiram no Senhor. Isso também me alegra demais. Isso faz, né, o céu ficar ainda assim mais desejável. Queridos, mas eu estou falando isso porque o Senhor, Ele destruiu a morte. Você não vai provar a morte. Esse corpo vai perecer, e tem que perecer porque já está aparecendo. Mas a morte, você nunca vai conhecer a morte. Você nunca vai conhecer. Porque você vai fechar os olhos aqui e vai abrir na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, essa é a promessa do Senhor. É essa promessa que a Bíblia traz para nós, queridos. Então, queridos, louvado seja Jesus, né? Jesus, Ele derrotou o medo da morte, porque Ele venceu a morte, e nós não precisamos mais temer. Mas há muitas pessoas escravizadas com o medo da morte, que precisam ouvir que Jesus as ama, que Jesus pagou o preço dos seus pecados, e que elas podem ser livres desse medo e de qualquer outro. Versículo 16... diz, pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Então, fala desse amor de Deus aos homens, mas diz aqui, descendentes de Abraão. Descendente de Abraão não significa só judeu, né? Porque judeu não é o judeu que é etnicamente. Judeu é aquele que é pela fé. Então, eu separei alguns versículos para ilustrar isso para vocês também. Primeiro, vamos ler esses versículos. Diz aqui, olha, irmãos, Romanos 2, de 28 a 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, essa é a semente de Abraão, ou os descendentes de Abraão, os que são pela fé. Em Gálatas 7,3, Paulo repete a ideia quando ele diz, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então, eu e você somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, semente de Abraão, porque nós temos a mesma fé que Abraão teve. Ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. Então, você é declarado justo por Deus, por ter a mesma fé que Abraão teve, amém? A fé na palavra de Deus. E é interessante que ainda aqui nesse versículo final, o 15 e 16, ele fala que não é a anjos que ele ajuda, né? É interessante que o propósito primeiro foi resgatar o homem, e tem um outro propósito, mas secundário, que é fazer com que os anjos para toda a eternidade adorem ao Senhor num outro nível, porque
a graça de Deus demonstrada aos homens, né, a humanidade caída, é algo que deixa os anjos em parafuso, né? Então, só quero ler para você o que diz aqui, Paulo diz em Efésios. Efésios 3, de 10 a 11. Olha só, não quero prolongar mais. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Sabem quem são os poderes e autoridades? Anjos. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o plano do Senhor era nos salvar, é primeiramente lidar com o homem, resgatar o homem da destruição eterna, da separação eterna de Deus. E ao fazer isso, Jesus ele tem um outro plano, que é fazer com que isso, né, essa multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Tremendo. E aí então eu quero falar sobre a nossa vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, de 55 a 57, diz lá: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, porque quando fala que o aguilhão da morte é o pecado, é como se o pecado fosse um instrumento, né, que executa a morte, né, que a morte usa para nos levar. E a força do pecado é a lei, ou seja, a lei, a lei é a força do pecado, porque você só sabe que é pecador quando você conhece a lei, né? Não pode passar no sinal vermelho, você passou, você foi, cometeu uma infração, vai ser multado, né? Isso não tem como negar. Então, é por causa da lei que você entende que é pecador. Então, a força da lei, a força do pecado é a lei. Mas nosso Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei. E cumprindo a lei, né? Ele cumpriu a lei no nosso lugar, para que nós não tivéssemos que ser salvos pela lei, porque a lei não pode salvar. Ela só condena. Então, ele cumpriu a lei para que, através da fé nele, nós não tivéssemos que cumprir a lei, né, ou ser salvo pela lei, porque era impossível, mas através da graça dele. Então, vejam só, que enfraquecendo o pecado, né, através do cumprimento da lei, ele, então, aniquila o aguilhão da morte, que é o pecado. Deu para entender? Então, Jesus, ele trouxe para nós, queridos, grande salvação naquela cruz. Louvado seja o Senhor, porque aquilo que o diabo tinha, em outras palavras, para acusar você, esse não merece ser salvo, esse não merece. Graças a Deus que Jesus resolveu esse problema, porque merecer, ninguém merece mesmo, né? Então, assim, quando você for acusado pelo diabo, não tenta se mostrar o que você faz de bom, porque não é isso que te salva. O que te salva é a graça de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então é Jesus, é o sangue de Jesus que te salva. É isso que você deve ter no seu coração. E eu quero terminar com o último versículo, Colossenses 2, de 13 a 15, que para mim é sempre uma festa quando eu leio isso com vocês. Diz lá: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões. Vejam, Ele nos perdoou algumas, as mais recentes, as mais antigas, as da ignorância, não, todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Essa escrita de dívida é como promissórias, né? É toda a lei que você quebrou, né? Toda mentirinha, mesmo mentirinha branca, né? Nunca entendi isso, mas toda mentira, todo pecado, né? Toda a quebra da lei, né? O desrespeitar o pai, a mãe, não honrar o pai, a mãe, a mentira, né? Tudo, o roubo, mesmo que foi um brigadeiro na festa quando você tinha 5 anos, tudo isso é pecado, né? Tudo isso é quebrar os mandamentos de Deus, né? E então tudo isso te condenava, tudo isso condenava você, tudo isso fazia com que você se tornasse não merecedor do céu, né? E gastasse a eternidade longe de Deus.
Mas Jesus Cristo diz aqui que Ele cancelou todas as dívidas que você tinha, todos os pecados que você cometeu, todo o mandamento que você quebrou. E Ele removeu essa promissória pregando-a na cruz. Ele pregou essa sentença de morte que você merecia, Ele pregou na cruz, no seu próprio corpo. E diz aqui que, versículo 15, que tem tudo a ver com o que a gente está lendo agora, e tendo despojado os poderes e as autoridades, despojou. Quando ele faz isso, ele desarma Satanás. O despojar os poderes e as autoridades é desarmar ao demônio, ao diabo e aos anjos caídos, né? Que nos acusam, que nos condenam, né? Que tentam nos induzir ao pecado. Então, quando Jesus ele remove essa promissória, essa dívida que nós tínhamos e prega na cruz, no próprio corpo dele, é como se ele tirasse da mão do diabo todo o poder que ele tinha para nos acusar diante de Deus. Porque agora não tem a ver mais com a gente, tem a ver com Jesus. Ele chamou para si a responsabilidade. Então ele despoja os poderes e as autoridades, que são anjos, e faz deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado seja Jesus. Amém, queridos? Está feliz? Espero que isso tenha encorajado a sua fé, fortalecido a sua fé. E eu queria que você considerasse duas coisas. Primeiro, considere que não havia outro modo que a salvação de Deus o alcançasse, senão pela humanidade e sacrifício de Jesus Cristo. E considere quão grande libertação o Senhor lhe trouxe em Cristo da escravidão e do domínio do diabo. E adore ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e fazer isso? Então considere essas coisas, essa verdade, e adore ao Deus da tua vida como Ele deve ser adorado, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, e vamos ficar de pé se você puder. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e obrigado, Senhor, pela verdade de que a tua humanidade, Senhor, nos trouxe grande libertação, Senhor. E o Senhor nos deu, Deus, vitória sobre o pecado, Senhor, vitória sobre a morte, vitória sobre o diabo. Obrigado, Jesus, vitória sobre o inferno para todos sempre. O Senhor humilhou o diabo, o Senhor derrotou o nosso inimigo, Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor também nos conduz à glória eterna. O Senhor, ó Deus, veio compartilhar da tua glória conosco. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Eu oro que o Senhor encontre em nossos corações gratidão. Encontra gratidão em nós hoje, Deus. Encontra louvor. Encontra, Senhor, um desejo, Deus, de andar perto de Ti, Deus, e ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, Senhor. Encontra em nós corações rendidos, Senhor. Corações determinados a fazer diferença nesse mundo de trevas e de morte, Deus. Nesse mundo caído, Deus, onde muitos estão longe dessa verdade, Senhor, e precisam conhecer a Tua verdade, Deus. Usa-nos a nós, Deus. Brilha a Tua luz através do Teu povo, Deus. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.